Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o jogo Flamengo e Cruz Azul do México. Jogo que vai acontecer lá em Doha pela Copa Intercontinental. Galera, chegou o dia, chegou a hora. O Flamengo, vai jogar o Mundial de Clubes e a nação rubro-negra pede o mundo de novo. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando desse confronto entre Flamengo e Cruz Azul do México que vai acontecer daqui a pouquinho lá em Doha. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Então vou pro Catar para saber as primeiras informações do rubro-negro que já está treinando por lá, se preparando para essa primeira partida, lembrando, eliminatória, Todas valem um troféu e são confrontos eliminatórios. O Flamengo busca a classificação para o próximo jogo contra o Pirâmides e vai precisar então passar pelo Cruz Azul nesse jogo de amanhã. Richard Souza tá por lá e bem acompanhado também, trazendo informações pra gente do Flamengo e dessa preparação para o jogo de amanhã. E aí, amigo, tudo bem? Olá, meus amigos do Tá Na Área, tudo bem? Aqui em Doha, estamos 6 horas à frente em relação ao horário do Brasil. Tô aqui com Letícia Marques, tudo bem? Tudo ótimo. Gostando do Catar? Minha primeira vez aqui, hein? Tô gostando, tô curtindo. É só estranho que tá de noite, lá ainda tá de dia. Pois é, estamos no outono, essa época os dias acabam sendo um pouquinho mais curtos, Escurece mais cedo, o sol não castiga tanto, temperatura na casa de 24 graus, tá suave. E faz o Flamengo ter um treino com pôr do sol lindíssimo aqui. Exatamente, fotos postadas por Letícia com certeza nas redes sociais. Vocês podem conferir. Olha só, gente, Flamengo chegou cedo ao Catar, funcionou, Lelê? A logística antecipou, investiu para viajar tranquilamente. Fala um pouquinho sobre essa logística e o Felipe está muito satisfeito com ela, Exatamente, o Felipe falou sobre isso um pouquinho na coletiva, que foi o momento que a gente teve para conversar com o técnico do Flamengo, mas assim, o que facilita bastante foi o Flamengo ter conquistado o Campeonato Brasileiro na penúltima rodada, fez total diferença para que o Flamengo conseguisse fazer o planejamento que se imaginava, porque assim, Richard, a verdade é, atenção total na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Quando ganha a Libertadores, ainda tem um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro para então começar a pensar de fato no Intercontinental, E aí, em cima disso, o Flamengo monta a logística muito rápido. E como conquistou na penúltima rodada no Maracanã, deu aquela aliviada na partida contra o Mirassol, faz esse planejamento que era o melhor dos mundos para o Flamengo. Acho que a gente pode falar assim, o Flamengo embarcou para o Catar enquanto o time ainda jogava lá em Mirassol, na última rodada, e em cima disso num avião super confortável, pelo que a gente conseguiu apurar, assim, um avião de 96 assentos todos executivos, um voo direto, Na verdade teve uma paradinha ali na Nigéria só para abastecer, os atletas nem se moveram, nem sentiram, muitos continuaram dormindo e aí depois seguiram da Nigéria direto para Doha. Foi super tranquilo e chegaram já treinando, Richard? Que era o planejamento principal do Flamengo para se adequar ao fuso, que como a gente falou, são 6 horas à frente aqui no Catar. Então o Flamengo fez todo o planejamento desde que saiu do Brasil para que as refeições e todos esses passos de exercícios tivessem todos já cronometrados para o horário do Catar. Então eles chegaram no aeroporto, foram para o hotel e vieram direto para o centro de treinamento aqui, onde a gente está. É o centro de treinamento Al Hersal, aliás, o Cruz Azul também fez os seus trabalhos por aqui. O primeiro dia foi um treino mais ali para se adaptar a fuso horário, mas já houve um trabalho com bola, então são 3 treinamentos desde a 4, chegada. na verdade. Com o de Exatamente, 4 com o do Brasil. O diferencial, porque assim, qual foi a última vez que o Flamengo conseguiu ter 4 treinamentos para enfrentar um adversário? Difícil, assim, teve aquele período óbvio com a eliminação da Copa do Brasil, tem aquele gapzinho ali, mas no geral não é o comum no calendário do futebol brasileiro, então é um momento muito bom. O Léo Ortiz conversou com a gente sobre isso, Felipe Luiz também falou um pouquinho dessa preparação, justamente desse período grande de treinamento para enfrentar o Cruz Azul. Pois é, e aí é o seguinte, 26 jogadores vieram para cá, 25 estão disponíveis para esse jogo contra o Cruz Azul. A exceção é o Pedro, que ainda se recupera de lesão, mas o Felipe disse hoje que tem a esperança de que o Flamengo avance para poder contar com o Pedro ainda no Intercontinental. E aí já falando de time, que é o que a galera quer saber, o que você imagina uma tendência de repetição dos times que recentemente fizeram jogos mais decisivos?
Imagino que sim, acredito que o Flamengo do Filipe Luís nessa partida no Intercontinental deve seguir o Flamengo da Libertadores. Acho que a gente pode falar assim, que é uma base que ele utilizou bastante nos últimos jogos. Acho que uma atenção especial a Danilo, não só pelo gol, mas pelo fato de que ele assumiu a responsabilidade ali naquela reta final de um zagueiro que era o Léo Ortiz, que foi titular a temporada inteira. E aí o Léo Ortiz ele se lesiona na partida contra o Palmeiras, ele ainda joga o jogo do Racing, depois ele fica fora, tá há mais de um mês fora, tá treinando normal, tá se sentindo bem, tá 100%. Poderia ser uma dúvida ali pro Filipe Luís, mas não sei se vamos ver o Léo Ortiz como titular. Mas assim, tá à disposição, acho que é uma notícia boa pro Flamengo, porque lembrando que na final da Libertadores, ele estava à disposição também, se colocou à disposição, mas uma conversa com o Filipe Luís fez o Filipe Luís escalar o Danilo, porque ele não tá, o Ortiz disse não estar 100%. E aí foi muito um pensamento de grupo, assim, total, né? O que era melhor naquela decisão? O Danilo. E o Danilo vem bem, vem tendo boas atuações, fez o gol, obviamente, da Libertadores. Acredito um time repetido, assim, Richard. E aí, para relembrar, acho que todo mundo lembra, mas com Rossi, Varela, Danilo, se tiver essa dúvida aí com Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. E aí, gente, o Flamengo vem de uma temporada muito boa, absoluto, né? São 75 jogos, descontando o jogo contra o Mirassol, porque time com sub-20 e também com reservas. E o Felipe disse que o time está muito bem fisicamente para esse momento e aí mencionou a questão logística. Falou também sobre a manutenção da fome desse grupo, né? Diz que os jogadores estão se dedicando muito nos treinos. Vamos ouvir o trecho da entrevista do técnico do Flamengo, olha só. Eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. Letícia, acho que numa temporada de tanto sucesso, né, e que ainda pode ir além, acho que esse é o grande desafio do Felipe, né? Exatamente, e eu digo mais, Richard, eu acho que não é só o desafio para a Copa Intercontinental, é que a gente está pensando no hoje, que a gente está aqui no Catar e o Flamengo vai jogar na quarta-feira, mas assim, é um desafio você manter esse grupo totalmente com fome para uma temporada seguinte, porque a gente já viu alguns técnicos, inclusive isso era uma coisa que o Jorge Jesus falava bastante, é difícil você se manter, né, competitivo e continuar assim, então o Filipe Luís, se continuar em 2026, porque ele tem contrato só até dezembro de 2025, mas tudo se encaminha para que ele continue em 2026. Tem também esse desafio de se manter competitivo, de manter o mental muito forte, de atletas querendo brigar e querendo buscar, mas pelo que eu vejo, pelo que eu convivo ali, é um elenco que gosta, né? Que gosta de ser campeão, que gosta de disputar e acho que isso pode com certeza continuar na temporada que vem. Em uma das respostas o Felipe falou já em ano que vem, né? Mas não quis se o pessoal fica ali no modo pause. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, na premiação do Campeonato Brasileiro, falou sobre o assunto, disse que só falta assinar, mas que faltam alguns detalhes. Algo a acrescentar sobre isso por enquanto? Não, tá nesse caminho aí. O presidente ele até fala final feliz, né, para todo mundo. Fala até em algo em relação ao presente de Natal. Então tem que esperar de fato essa Copa Intercontinental acabar, a participação do Flamengo, que espera chegar até a final com o PSG no dia 17, para então acertar essa pendência com o Filipe Luís, assim, só para contextualizar um pouco. Tinham questões financeiras na balança, naturalmente. Felipe pediu um valor X, o Flamengo apresentou uma contraproposta, então tentando encontrar esse equilíbrio aí. E também a questão do tempo contratual. Pode ser até 2026 ou pode ser até 2027. Então são esses pequenos detalhes aí a serem acertados, mas como o BAP já falou, já tem um novo passo aí que a gente ainda não descobriu qual é. Gente, olha, hoje por aqui também falaram alguns jogadores, Eric Pulgar, o Everton Cebolinha e também o Michael. No caso de Michael e Cebolinha, ambos já viveram a disputa do Mundial, né? O Cebolinha pelo Grêmio em 2017, inclusive enfrentou um clube mexicano, o Pachuca, né? E fez o gol da vitória, depois o Grêmio acabou sendo derrotado pelo Real Madrid. E o Michael, pelo Al Hilal da Arábia Saudita, enfrentou o Flamengo no Mundial que foi disputado no início de 23, no Marrocos. Ambos falaram sobre essas experiências. Vamos dar uma olhada nas duas falas dos atacantes do Flamengo. Ter a oportunidade de disputar um Mundial com a camisa do Flamengo, meu terceiro com a camisa do Flamengo, é um privilégio muito grande, como eu falei. Só de estar aqui é um privilégio, mas a gente sabe que temos totais condições de sair daqui caminhão. Eu tento passar um pouquinho do que eu conheço, do que eu sei, mas também tentando aprender um pouco mais com o que eles sabem.
e espero aí, inshallah, que a gente possa conseguir esse feito aí, que seria muito importante para mim, pessoal, mas para o grupo inteiro, né? Bom, Letícia, tudo pronto então para esse primeiro jogo. Se vencer Pirâmides do Egito, o campeão africano na semifinal, e aí o Paris Saint-Germain na decisão se avançar. Sua expectativa? É a magia do mata-mata, né? Um jogo assim... Mais um pro Flamengo. Exatamente, mais um, mas de fato agora, se quiser conquistar o bimundial, né, que é o tratamento do torneio, tem que passar pelo Cruz Azul, tem que passar pelo Pirâmides para então jogar com o PSG e vencer para ser o bimundial. Expectativa muito boa por tudo que eu acompanho, por tudo que eu vejo por perto. Como você falou, a questão mental de você se manter focado depois de grandes conquistas, né, grandes feitos ao longo do ano, principalmente na última semana com o Brasileiro e com a Libertadores, isso pesa bastante. Mas é um grupo que eu acompanho de perto e vejo que tá todo mundo querendo, Richard. Eu acho que pro torcedor do Flamengo é esse recado que eu posso dar. Já vimos alguns rubro-negros por aqui. Claro, né, pessoal? Não é barato, já teve Lima, enfim. Um pouco barato, eu diria. Fim de ano, 13º não é tão comprido assim, né? Mas nós estamos aqui para acompanhar a cobertura completa da Copa Intercontinental. Beijo para vocês. Beijo. Valeu! Valeu, Richard, valeu, Letícia, sempre cheio de moral aqui no Tá Na Área, sempre trazendo informações pra gente, informações precisas sobre esse jogo de amanhã. E temos reforço também na nossa mesa. Hã? Linha de 5. É isso, time fechadinho agora, tem muito técnico que prefere. Luiz Assar, setorista do Flamengo, bem-vindo ao Tá Na Área, boa noite pra você. Pra falar um pouco mais sobre esse jogo tão importante, a gente já deu uns pitacos iniciais aqui no Tá Na Área de como o Flamengo... já é mais time, a gente fala sobre isso. Claro, o Cruz Azul tem um poder de investimento, já fala muito mais sobre o rival mexicano, mas sobre essa questão de estar com mais fôlego e de estar com uma moral mais elevada, né? Eu acho que a gente pode pontuar essas duas coisas. O Cruz Azul foi eliminado do Campeonato Mexicano e teve um jogo muito duro recentemente, no último fim de semana. O Flamengo foi campeão das duas principais competições. Teve um período de descanso, então isso também certamente entra nessa análise para falar desse jogo de amanhã. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Bené, boa noite todo mundo está assistindo a gente também de casa. Bom, mais em alta impossível, né, para o Flamengo agora, chega com moral elevada também e conseguiu descansar, que é o mais importante antes, diferente do Botafogo, ano passado o Flamengo chega num momento mais favorável, né, porque como foi campeão antecipadamente contra o Ceará, conseguiu ali contra o Mirassol já viajar com o elenco, já se adaptar mais ao fuso horário também, então bem uma situação, teve 4 dias de treino, que é o que o Felipe fala, que é o ideal para recuperar todo mundo fisicamente, está todo mundo 100%, então vai ter força máxima também, quase força máxima, porque o Pedro ainda não está à disposição, mas enfim, o Flamengo chega no melhor cenário possível para tentar buscar, claro que é final de temporada, tá todo mundo já no limite do limite, né, fisicamente ali. O Saul também falou, deu uma entrevista, inclusive está no GE. Globo, entrevista do Saul falando que vai ter que fazer uma cirurgia aí nesse final de temporada, quando acabar, né, os jogos do Flamengo. Então, todo mundo, claro, né, já no sacrifício ali, nesse último gás, mas por um ótimo motivo, né, uma ótima razão. E o Flamengo chega confiante, um clima leve também lá, né, nos treinamentos e tudo mais, para chegar buscar, quem sabe, né, essas últimas taças, né, porque todos os jogos valem taça, então, quem sabe voltar com mais 3 taças para casa, né. Já a gente fala mais desse Intercontinental, mas como a Luísa já deu spoiler, para falar um pouquinho mais dessa situação do Saul, né, que foi algo que vocês trouxeram hoje no GE. Globo, o que é exatamente essa cirurgia, o que ele vai precisar fazer, como estão essas conversas entre Flamengo e o jogador para entender esse melhor momento, né? Ele sentiu, né, fisicamente ali também no final da temporada, e aí o Flamengo está conversando com ele para entender como fazer, né, esse procedimento, enfim, qual é a melhor maneira de lidar com a situação, até para que ele possa voltar na temporada que vem já 100%, né, podendo participar, fazer até uma pré-temporada. O Flamengo vai ter pouquíssimo tempo também de pré-temporada para recuperar esses jogadores, então tá no momento dessas conversas aí entre Flamengo e Saul para entender, mas ele não estava 100% fisicamente. E isso ficou um pouco nítido também, né? Ali nessa reta final, ele voltou da lesão, depois estava um pouco fora de rotação com o restante do elenco, então o Flamengo tenta administrar essa situação também para o jogador chegar tranquilo para o ano que vem, em boa forma, mas isso será avaliado quando terminar, né, essa participação no Intercontinental, para o Saul ficar à disposição do Felipe Luiz o quanto antes,
até porque começo do ano que vem já tem, né? Campeonato Brasileiro, Supercopa, Campeonato Carioca, 1 milhão de competições que já começam há pouco tempo, né? De descanso. A gente já fala muito do calendário, mas essa virada de ano, certamente ela é atípica até para os nossos padrões, né, Ramon? Porque ultimamente os times conseguiam levar a campo times alternativos no início de temporada. Claro que alguns exageravam, como o caso do Botafogo, por exemplo. Mas o Flamengo conseguia levar a campo em janeiro ali um time totalmente de jovens, descansar os jogadores principais. E agora não, agora o Flamengo já termina a temporada mais tarde, digamos assim, mas isso é positivo, porque só está terminando mais tarde porque foi campeão da Libertadores. Termina a temporada, né? A gente não sabe em qual data, mas se for até a final no dia 17 de dezembro, tendo Supercopa do Brasil no dia 24 de janeiro e Brasileirão no dia 28 de janeiro. Então vai ser modificada essa data. Pode ser modificada da Supercopa do Brasil, né? Mas é uma data padrão justo, que tem nesse momento para a Supercopa do ano que vem. Então, até isso é atípico também, né? Claro, o foco total agora é na disputa do Intercontinental. É um título que os times brasileiros almejam e não conquistam há algum tempo, né? Inclusive com dificuldade para chegar em algumas finais nos últimos anos. Mas é isso, tem que olhar para o ano que vem também, né? Faz parte de todo esse processo. E no meio de tudo isso, a Luísa vai falar mais daqui a pouco, claro, processo de renovação do técnico, do Felipe Luiz, que é algo que ainda não encontrou com papel até agora nessa renovação. Futebol vale o assinado, né? Vale às nem vezes que tá escrito. nem o assinado. Vale o que está assinado. Mas eu acho que está muito bem encaminhada. Vamos lá por partes, né? Essa renovação do Felipe Luiz, eu acho que não tem como ir por outro caminho, até porque o mercado que o Felipe Luiz almeja, que é a Europa, se mexe muito no meio do ano, né? Então, assim, essa renovação aí pode ter essa discussão de ter uma cláusula para o meio do ano, caso tenha um interesse, ele queira sair, valores de blá blá blá, que acontece, que é normal no futebol. Mas conhecendo o Felipe, a gente entendendo como ele é, né? Ele só deve querer falar disso após esse Intercontinental. O Intercontinental que perdeu muito prestígio, né? Com esse Mundial de Clubes, né? Mesmo... e com essa mudança também, são 3 jogos agora para o Sul-Americano, o europeu fica descansando lá, só vai lá fazer um jogo, ganha um dinheirinho dele e volta para a Europa. Isso aí é um pouco injusto, na minha opinião. Em relação ao calendário, né? Precisava esse start, a gente precisava ter um pouco desse fôlego. Eu sei que nesse primeiro momento vai ser complicado de assimilar, de se organizar, de contratar, de planejar para o ano seguinte. Mas eu acho que é um caminho muito bem, um passo muito bem dado da CBF para ajustar o nosso calendário. Me corrija se eu estiver errado, são 7 datas no Carioca, né? São 7 jogos ao total o time chegar à final, certo? Acho que mais, e aí, não lembro. E aí os times poderão ficar 3 rodadas jogando com um time alternativo. Então já é uma coisa que ajuda bastante na pré-temporada, na série. São 7 datas da primeira fase. A segunda fase termina em 11. Exatamente. 11 então, garantido assim, você tem essas 7. Né? Já tem 7. Então, assim, você pode tirar 3 jogos ali, treinar melhor seu time, dar minutagem a possíveis jogadores jovens que vão jogar essa competição. Então, assim, é um ano muito novo para todo mundo o ano que vem em relação a calendário, mas que está no caminho certo, os clubes já vão se organizando. Eu acho que para o ano que vem a gente já vai ter uma organização e planejamento em outubro, setembro, já pensando em contratação, para quando acabar a competição acontecer, por exemplo, o que o Grêmio está fazendo, de troca de treinador, de trazer um treinador novo, já para movimentar o seu plantel e montar com as ideias dos técnicos. Enfim, é muita coisa acontecendo, mas o Flamengo tem um planejamento muito, muito assertivo, né? Demonstrou isso durante esse ano, vem demonstrando durante os anos. Eu acho que já tem tudo planejado e mapeado para a temporada do ano que vem. Para quem chegar à final do Carioca, são 10 datas ao todo. 10 datas, quem for até a final. Porque a semifinal é ida e volta e a final é jogo único. Então eu confundi com isso, eu confundi 7 porque... o novo são 10, regulamento. mas pode poupar as 3 primeiras, viram 7, viu? Exato, você tá certo. Você não viu? hoje... Você vai ser meu padrinho, né? Por isso. Diga, Lúcia, desse planejamento do Flamengo, o Flamengo abriu mão da disputa da Copinha justamente para ter nas primeiras rodadas do Carioca a base, né? Poder botar os garotos em campo, que é algo que já vem fazendo ao longo dos últimos anos, mas agora vai ser realmente só garotada, assim, né? Não tem mais... É porque a Copinha, ela perdeu muito, né, Luísa? Porque, assim... Eu não acho que a Copinha perdeu muito, cara. Se você olhar um rival do Flamengo, tá escrevendo... Jogador do time titular na Copinha, o Botafogo, no caso. A referência técnica da categoria de base hoje são os campeonatos brasileiro e Copa do Brasil. A Copinha é um campeonato importante porque não tinha calendário naquele período. Então, quando ninguém jogava em janeiro, a Copinha era importante porque você conseguia ter a proximidade com o seu time, mesmo que seja de base. Agora você tem calendário desde janeiro. O Flamengo já estava jogando com uma equipe, vamos dizer, sub-18, assim, a Copinha, né? O primeiro ano de 20.
Cara, às vezes vale mesclar, porque assim, o Flamengo tem elencos, né? Essa gestão está mudando esses elencos inflados na base. O BAP tem mudado isso. Mas assim, tem elenco para jogar. Acho que eu não podia abrir mão de uma copinha. Acho que é importante essa minutagem para esses jogadores jovens. É porque antigamente o Flamengo tinha o sub-20A e o sub-20B. Então, você conseguia trazer, por exemplo, preciso de jogador tal. Teve jogador que já jogou no profissional e foi para a Copinha para jogar a Copinha também. Então, mas eram muitos jogadores. E aí essa gestão resolveu enxugar a base. Então, saiu muita gente, foi muito jogador dispensado nesse meio tempo. E aí não tem como você disputar a Copinha e o Carioca também, não tem o que fazer. Grande, que foi exatamente o que eu ouvi, assim, de eu perguntei, mas o sub-17, de repente, mas é uma discrepância grande, né? Então, acaba prejudicando, talvez, os garotos, porque é só para disputar. Aí a avaliação assim, foi que não valia a pena. E tem uma outra questão de planejamento que é pré-temporada. O Flamengo avalia fazer pré-temporada nos Estados Unidos de novo. E aí estava esperando essa definição, né, de Libertadores, se disputar o Intercontinental, para colocar para frente esse planejamento. Mas existe uma proposta para o Flamengo para ir para os Estados Unidos, que é uma coisa que o Felipe Luiz gosta. Ele adorou a ideia de ficar controlando todos os movimentos dos jogadores na pré-temporada. Então é algo que agrada, sim, a comissão técnica e pode ser que aconteça também em janeiro. Que datas? Difícil. Janeiro continua tendo 31 dias. Né? Vamos descobrir. O Brasileirão também já começando no dia 28. Mas, enfim, antes de a gente pensar no calendário do ano que vem, né, tem a disputa ainda voltando aqui para o Intercontinental, que começa amanhã para o Flamengo nesse jogo contra o Cruz Azul. E acho que é um ponto importante que o Bené traz. Há muito tempo que a gente não vê um brasileiro conquistando o título da Copa Intercontinental. E acho que nos últimos anos, como o Ramon trouxe agora, principalmente que a gente tem 2 jogos, não é mais uma semifinal, são 2 partidas para você chegar na decisão contra o clube europeu, que agora já está garantido também nessa decisão. O que a gente tem visto mais é uma disputa dos brasileiros nos últimos anos para chegar à decisão, né? Porque não tem sido fácil nem para os brasileiros chegar a essa final. E acho que até o recorte que a gente tem do atual formato, ele é muito pequeno e ele é muito atípico, porque o Botafogo ano passado chegou do jeito que chegou. Sim. O Botafogo parou na primeira partida contra um mexicano também, perdendo de 3-0, mas chegou destruído fisicamente. Eu acho que esse recorte que a gente tem, ele nem é tão... Talvez ele nem ajude tanto. Nem ajude. Nessa mudança de formato, mas contando os outros, sim, nesse que europeu também ainda tinha semifinal. Que a gente ainda chegava na semifinal assim como europeu, a gente já tem equilíbrio entre vezes em que o time brasileiro chegou à decisão e vezes que ele foi eliminado pelo caminho. Não é mais uma minoria, né? Não é mais uma coisa que acontece vez ou outra. Cada vez mais está mais difícil para o clube brasileiro chegar à decisão. Cada vez está mais difícil para o futebol você conseguir se impor contra diversas outras culturas do futebol. Cada país tem um estilo de jogo diferente. O Cruz Azul tem um estilo de jogo bem próprio do futebol mexicano. A gente vai debater um pouco mais daqui a pouco, né, com o Bizarello sobre o Cruz Azul, mas é bem próprio do estilo mexicano. O Pirâmides tem um estilo bem próprio do futebol ali africano, do futebol egípcio. E assim, se o regulamento é esse e você quer ganhar, você tem que jogar. Não tem muito o que fazer. A questão ali, para mim, passa também por outras perspectivas. Você falou, né, Bené? O Flamengo, a gente não tem recorte para saber, para medir ali essas situações. Se o Flamengo vencer amanhã o Cruz Azul, vai ser o primeiro time brasileiro a conquistar o Derby das Américas. Então, vai ficar na história. Só vale a taça do Intercontinental. Mas qual é o tamanho dessa história? Essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. É uma classificação. Claro, a taça é legal, mas... Eu tenho certeza que o Felipe Luiz, o Jorginho, estão pensando no PSG. Sem dúvida. Sim. É inevitável. Não, pensar no cenário ruim. Ganha do Cruz Azul, eliminado pro Pirâmides. Alguém vai comemorar ter vencido do Cruz Azul? Exato. Acho que funciona como uma Guanabara. Talvez o Felipe Luiz vai lembrar. Para colocar no currículo lá, 6, 7 títulos no ano. A relaxamento, né? Que foi falado dos jogadores e tal, que possa vir a ter. Cara, eu desacredito disso porque o time geralmente é o reflexo do seu técnico. É relaxado, deixa a mente dos jogadores 100% ligada, focada. Então, assim, o Flamengo conseguiu, pela competência, repito, antecipar uma rodada, não jogar uma rodada com o seu time principal, o brasileiro, viajou, como a Luísa falou, 4 dias de treinamento para se preparar para essa competição. Então, a última coisa que o Flamengo entrará amanhã é relaxado. Tem outra coisa também. Vamos só ouvir rapidinho o Felipe Luiz. O Felipe Luiz falou sobre o rival de amanhã, o Cruz Azul, a equipe mexicana que enfrenta o Flamengo. Um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições. Um time que quer ser protagonista do jogo.
e depois com a bola também quer ser protagonista e quer propor, e é muito difícil até roubar e tirar a posse de bola do Cruz Azul, porque é um time que costuma dominar os adversários que joga contra eles quase sempre. A individualidade dos jogadores faz com que seja uma equipe única, principalmente porque tem meio-campistas com muita qualidade, muita mobilidade, que se oferecem a todo momento para poder jogar, o que faz ser uma equipe muito difícil de ser pressionada. O ser humano, muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Essa era a minha principal preocupação, como eu falei na última coletiva, mas o que eu vejo é muita ambição nos treinos, muita fome, muita seriedade, e não só espero que seja assim no Mundial, se também que seja no ano que vem, porque no final das contas os jogadores que são multicampeões, eles continuam conquistando, porque eles não perdem a ambição e a fome de conquistar títulos, por isso que são jogadores tão grandes, tão gigantes e com tanta história dentro do futebol, porque eles não param e não se acomodam depois de conquistar um título. Eu não tenho dúvidas de que esse elenco do Flamengo vai entrar nessa partida contra o Cruz Azul amanhã. Claro que com o objetivo maior do PSG, mas pensando que precisa vencer esse jogo competitivo, querendo mais essa taça. Porque se é um elenco que foi muito vencedor nessa temporada, certamente quer encerrar a temporada com mais um título ainda e um do tamanho que seria uma Copa Intercontinental, né? Não só essa temporada. Você pega Alexandro, vencedor. Danilo, sim, vencedor. Verdade. Jorginho. Historicamente, espetacular. Né? Então são jogadores que têm mentalidade vencedora. E é muito isso que o Felipe falou. Quando você tem um time com essa mentalidade vencedora, com jogadores que foram campeões em diversos países, ganharam os campeonatos importantes para a história do futebol, eles sempre ambicionam o próximo. Sempre ambicionam o próximo. Eu quero o próximo. E eles não param. Não, o Flamengo conseguiu juntar esses jogadores. Então está colhendo muito fruto dessa mentalidade vencedora que vem sendo o Flamengo em 2025. E as competições anteriores acabam ligando um alerta, porque existia um tempo, né, que a gente imaginava que a final já era para a gente, né? Os jogadores eu acho que não, mas que a final era o europeu contra o sul-americano. Durante muito tempo foi isso mesmo, era um jogo só que decidia o Mundial. Mas o futebol brasileiro e sul-americano se aproximou muito mais dos outros centros do que se aproximou do futebol europeu. É uma coisa natural do futebol, pelo poder de investimento. Acho que a gente já viu muitas vezes os times brasileiros fazendo frente às equipes europeias, mas hoje existe um abismo entre o campeão da Champions League e o campeão da Libertadores. Isso é inegável. E os nossos times aqui acabam ficando mais próximos das equipes da CONCACAF, por exemplo. A gente tem até os números para mostrar, né, dos enfrentamentos, que não são muitos também, né, entre brasileiros e equipes da CONCACAF. Claro, quem amplia esses números também é a Copa do Mundo de Clubes, disputada no meio do ano. A gente tem o Grêmio vencendo o Pachuca, isso lá em 2017, na semifinal, num gol na prorrogação do Everton Cebolinha, inclusive, fazendo 1-0 para o Grêmio. Palmeiras perde para o Tigres na semifinal de 2020, é eliminado, o Tigres faz a final contra o Bayern de Munique. Aí o Pachuca elimina o Botafogo, a equipe mexicana faz e avança, né, se classifica e deixa o Botafogo eliminado logo no primeiro confronto. E aí na Copa do Mundo de Clubes a gente teve 3 enfrentamentos, né? O Flamengo empatou com o Los Angeles FC num contexto também de time já classificado, já com a liderança assegurada do grupo. O Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2-1 e o Palmeiras empatou com o Inter Miami por 2-2. Então, claro que não quer dizer muita coisa, são times diferentes, tem times dos Estados Unidos aqui, mas os números, né, mostram o equilíbrio. São 6 jogos, 2 vitórias de times brasileiros, 2 vitórias de equipes da CONCACAF, 2 empates, 6 gols das equipes brasileiras e 8 dos times da CONCACAF. Cada jogo é um jogo, Raed, cada jogo tem seu contexto. Esse empate do Flamengo a gente pode contextualizar muito. Mas você concorda que hoje os times sul-americanos eles estão mais próximos desses aí do que dos europeus? Eu vou ainda além. Você recorda de uma vitória fácil da seleção brasileira sobre a seleção mexicana? Eu também não. É um enfrentamento que até em nível de seleção você tem ali um jogo parelho. Copa do Mundo de 2018, o Brasil enfrentou o México, foi um dificílimo. Então, assim, a escola mexicana evoluiu muito nos últimos anos, vai ser um jogo muito difícil, com certeza. É óbvio que você tem, a sua leitura está corretíssima, né? É óbvio que você tem um investimento muito grande, muito mais dinheiro circulando dentro dos europeus quanto no resto do mundo. O Flamengo está se aproximando desse investimento lá, né, de capital girando dentro do clube, mas os mexicanos também, tem muito dinheiro envolvido lá. A gente já falou que
Cruz Azul ele tem um dos maiores investimentos no último ano, que se aproxima do investimento do que o Flamengo teve aqui em reais, né? Comparando em reais. Em 2025 é muito próximo o investimento do Cruz Azul e do Flamengo. Claro que o Flamengo vem investindo alto há muitas temporadas, mas se a gente pegar o recorte de 2025 e aí em milhões de euros, que é o dado que o Transfer Market oferece para a gente, onde a gente pesquisa esse tipo de coisa, 43 milhões para o Flamengo, 40 para o Cruz Azul. Então é muito próximo. Muito próximo. O investimento dessa temporada. É uma liga muito rica, né? Você pegar, Sérgio Ramos estava no Monte Rei. Canales, tem movimentos de europeus vindo para a Liga Mexicana para jogar. Há muito tempo no... Gignac é o autor do gol que elimina o Palmeiras. Tigre, exatamente. Então, assim, são jogadores fazendo esse movimento, claro. Alguns com uma certa idade já, não são jogadores de 23, 22 anos, são jogadores de acima dos 30, mas que fazem esse movimento. Por quê? É uma liga com muito dinheiro, oferece um campeonato bom, um campeonato organizado, muito parecido com o nosso, né? Sim, de cabeça aqui pegando, a Liga Mexicana e Brasileira, das Américas, eu acho que é a mais rica, né? São as mais ricas. Sim, sem dúvida. Então, assim, oferece mais, consequentemente, vão ter os melhores jogadores. Sim. E aí, daqui a pouco a gente vai falar mais do Cruz Azul com mais detalhes, né, desse time mexicano, mas falando mais do Flamengo, né, para esse jogo de amanhã também, Luísa. Expectativa força máxima, né? Felipe Luiz tem praticamente todos os jogadores à disposição. Tinha expectativa de recuperação de outros jogadores que não tiveram, né, na rodada final do Campeonato Brasileiro. O que a gente espera desse time aí para esse jogo de quarta-feira? Espero que tenha de melhor o Flamengo, assim, muito provavelmente uma escalação parecida com a que venceu o Palmeiras no final da Libertadores. Tem uma disputa na zaga, porque o Léo Ortiz está 100% recuperado, já estava relacionado nos últimos jogos, mas tem uma disputa com o Danilo. Como é que você tira o Danilo agora? Vai tirar o homem que fez o gol da Liberta? Não só que fez o gol, gol e tirou outro, né? Exato. E ainda ganhou música. Que vai ficar aí. A torcida está fazendo um movimento para ser para sempre o gol do Danilo de cabeça, assim. Então, vamos... né, tem essa... Eu tava falando de outra música. Tem a música de... Que é do pagode. Tá, sim. É porque como tem dos morenos. Os morenos. Os morenos. Tem mais um golaço do alguém de cabeça, né? Que todo ano é um atacante e tal. Agora a torcida tá fazendo uma campanha para que seja mais um golaço do Danilo de cabeça eternamente. Porque agora ficou. Eu só fui impactado pela música dos morenos. Isso aí eu errei a música. Tá vendo uma outra música. O pagode chegou até mim. O pagode chegou até mim também, pelas redes sociais. É a nossa bolha. A bolha do pagode. Só não vou cantar aqui, mas todo mundo sabe. Por favor, não. Por favor. Todo mundo sabe do que a gente tá falando. Então quer dizer que então ele pode ter duas músicas, o Danilo. Ele vai ter duas músicas. E ele estava ansioso para ouvir a música dele agora nesse último jogo contra o Ceará. Já estava na expectativa. Então, assim, como é que você tira o Danilo agora numa situação que o cara acabou de fazer o gol, tá indo muito bem e pegou a titularidade para ele. Falou, Felipe, aqui, ó, tô na área. Então, assim, tem essa disputa na zaga, mas a expectativa é que seja um time bem parecido com o da final da Libertadores, que é a força máxima do Flamengo, que o Flamengo tem de melhor. Ainda tem aquela esperança do Pedro se recuperar em algum momento, não para essa partida, mas... quem sabe, né, uma final contra o PSG aí da vida. Claro que é isso. Vocês estavam falando, né, do Flamengo ter a cabeça no PSG, mas o Felipe Luiz é muito dia após dia, né? Um dia de cada vez ali, vamos pensar primeiro no Cruz Azul, depois muito lá na frente no PSG. Então ele sempre bate muito nessa tecla e acho difícil que agora ele esteja já projetando o que vai vir do PSG. Então um diazinho de cada vez ali, mas força máxima que o Flamengo tem de melhor. Enfim, não tem muito como fugir disso. O torcedor já sabe meio que de cabeça, assim, essa escalação. E a expectativa é essa com todo mundo, exceto pelo Pedro, que ainda não está 100% da lesão na coxa. Até porque o PSG também não projeta nada, porque amanhã tem compromisso pela Champions League, tem desfalque importante também. O Hakimi não vai jogar esse jogo pelo Intercontinental. Você acha que o Felipe Luiz não vai estar assistindo esse jogo? Sem dúvida. E é o PSG que não é líder do os horários são próximos, vai ter que correr lá em Doha. Vai ter que correr já lá tem em algum Doha. analista do Felipe, Certo. Dá uma olhadinha. Não, mas se resolver no tempo normal, dá tempo. E é o PSG que não é líder, algo incomum na Liga Francesa, né? É o Lens, né? É o Lens, o líder da competição, um ponto à frente do PSG. E o PSG que teve uma decepção na Copa do Mundo de Clubes, né? Ele chega como muito favorito contra o Chelsea, acaba tomando 3-0, que ninguém esperava. O PSG naquele momento era o melhor time do mundo. O PSG goleou na final da Champions. A Inter de Milão tratou como nada a Inter de Milão naquela final de Champions, enfim, mas acabou perdendo a Copa do Mundo de Clubes. Ramon, só para falar dessa questão do Léo Ortiz e do Danilo, né? O elenco qualificado traz esse tipo de coisa também. É uma fatalidade que tira o Léo Ortiz, né? Uma lesão que qualquer jogador está suscetível a acontecer com ele ao longo de uma temporada.
É um zagueiro que em momento algum foi colocado em xeque a titularidade dele, ele é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, mas quando ele sai do time ele tem um outro de altíssimo nível que toma conta da posição, entra na história do clube, então o elenco qualificado traz esse tipo de coisa também. Né? E o Felipe tem que praticar o que ele falou o ano inteiro, o campo fala. E se o campo está falando, quando sai um jogador que é titular, por mais que seja o Léo Ortiz, jogador de seleção brasileira, que é titular absoluto dessa defesa, normalmente iniciando o ano, todo mundo zerado. É Léo Ortiz e Léo Pereira, para mim, a zaga titular do Flamengo. Mas que sai lesionado e entra o Danilo, e aí vem a qualidade, a experiência, o gol na final, a bola que ele tira do Vitor Roque em sequência. Isso traz uma confiança pro Danilo, pro time e pro técnico, de falar assim, ó, Léo, você sabe que você tem que esperar. E o Léo sabe que ele tem que esperar. Caso ele não comece amanhã, ele vai estar tranquilo no banco e assim, gente, eu tô no banco porque eu dei mole, eu saí, o que entrou no meu lugar tá voando. Tem uma outra questão também. A gente vai falar um pouco mais do Cruz Azul, né? Mas o Cruz Azul, ele joga também com muita bola longa. E aí você pega o enfrentamento com o Racing e o titular no jogo contra o Racing é o Danilo, né? O Léo Ortiz jogou no sacrifício. Jogou no sacrifício e sai, né? Ou termina a partida? Ele termina a partida, mas ele não joga a segunda. Não joga a segunda, né? Ele jogou o primeiro jogo, se não me engano, e o Danilo. O Léo Ortiz jogou. Eu acho que um deles ele joga no sacrifício da semifinal. Eu acho que essa aí é a questão, porque quando você tem um jogador que já entende o que já enfrentou, por mais que não seja o mesmo time, você tem ali mais uma facilidade para você manter o que está. Por exemplo, se o Danilo. Só me confirma isso. O Léo jogou o segundo, o jogo inteiro. O Danilo joga o primeiro e aí o Léo Ortiz joga no sacrifício. Exato. Então, ele joga no sacrifício e depois não consegue jogar a final, porque não volta Então esquece tudo que eu falei, porque a decisão não vai ser nem porque vai ser... Não, mas o Léo Ortiz tá 100%. Ele falou que ele vai ter que agora conviver com essas dores no tornozelo, que é algo que ele vai aprender a conviver, mas que ele pode jogar. Ele está à disposição do Felipe Luiz. Agora é escolha do Felipe. Eu também estou convivendo com dores no tornozelo. Eu acho que até o final... Às vezes fora do área por causa do tornozelo. Vai falar isso comigo. Depois dos 30, se você não convive com nenhuma dor, tem uma coisa errada. Mas a gente está falando de atleta profissional, a gente é brincadeira. Pra terminar, até na final, o Felipe Luiz dá essa declaração. Ele tem uma conversa decisiva na manhã do jogo, porque jogaria o Léo Ortiz. E o Léo não se sente confortável para jogar, e aí ele vai, então tá bom, então eu vou colocar o Danilo. Isso mostra a moral que tem o Léo Ortiz perante ao Felipe. Mas agora não tem como. O cara fez o gol, o cara tá jogando, tá desempenhando. E o Léo sabe, repito, ele sabe que ele tem que ficar no banco e esperar de novo a hora dele. Não me surpreenderia ele começar com o Léo Ortiz. Também não, mas enfim, porque ele sabe a possibilidade. Praticando o que o campo fala, que tanto fala o Felipe Luiz, na minha cabeça joga o Danilo. Agora, a escolha é do Felipe Luiz e a gente vai conhecer amanhã nesse jogo contra o Cruz Azul. Luiz Assá, obrigada mais uma vez pela participação com a gente, trazendo aí detalhes do Rubro Negro amanhã. Então tá aí, meus amigos, daqui a pouquinho teremos direto de Doha, Flamengo e Cruz Azul do México. Se o Mengão vencer, o Flamengo vai continuar lá, né, no Catar e vai jogar contra o Pirâmides. E aí, logicamente, ficando a uma vitória da grande finalíssima do Mundial de Clubes contra o time do PSG. Para isso, tem que jogar com muita seriedade, muita vontade nesse confronto para conseguir passar. Estou confiante no nosso Flamengo, galera. A cereja do bolo tá chegando, meus amigos. O coração tá batendo forte. E aí, qual o seu palpite para esse confronto? Vamos ver se você é vidente, se você é bom de palpite. Coloca aí nos comentários quanto você acha que vai ser esse confronto entre Flamengo e Cruz Azul do México. Coloca aí, vai ficar gravado aqui, depois eu vou dar uma olhada. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão pra vocês. Cobertura completa também no pós-jogo. Fica ligado aí, já se inscreve, ativa o sino pra você não perder nada. Os créditos vai pro canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo. Já tô voltando. Isso aqui é nosso amor, isso aqui é nossa paixão. Fui, nação!